E vem conferir um top 5 animes de esporte. E chegou na última sexta-feira nos cinemas Haikyuu, a Batalha do Lixão. E no final do ano passado, chegou nos cinemas o filme The First Slam-Dunk, filme focado na obra Slam-Dunk. E a partir daí, eu fiquei pensando, esse é o momento ideal para poder trazer uma lista aqui para o canal de 5 animes de esporte que eu recomendo. E por que eu acho isso? Porque as pessoas ainda hoje têm muito preconceito com anime de esporte. Porque lá atrás realmente saíam muitos animes desse gênero que eram ruins. E por causa disso, muita gente já tem esse preconceito. Mas agora, com 2 obras tão boas que saíram, eu fiquei pensando, está no momento ideal de trazer uma lista. Então eu resolvi trazer esse top 5. Antes de entrar nesse top 5, só queria fazer 2 recados. O primeiro é que esse top 5 não é os 5 melhores, não é do pior ao melhor. Não, são 5 indicações que eu tenho pra você. Então não pensa no qual tá a ordem deles. Pensa no produto que tá ali e vai atrás. E a outra coisa que eu fiz foi não focar em um esporte só. Porque senão eu poderia focar em muitos animes de vôlei, em muitos animes de basquete e virar uma lista só com um tipo de esporte. Então eu pensei que em cada anime que está nessa lista tem que ser de um esporte diferente. Então tem animes que eu gosto que repetem o mesmo esporte, mas eles não estão aqui. É mais para você ter opções diferentes, ver qual estilo você gosta mais e ir atrás. Deixando isso claro, vamos às 5 recomendações. E o primeiro anime que eu coloquei aqui é a alma do brasileiro e seria o esporte do futebol com Aoashi, que tem uma temporada apenas, lançado em 2022 com um total de 23 episódios. Pra quem tem uma curiosidade também atrás do mangá, que já tá muito à frente do anime, tem um total de 29 volumes. Bom, obviamente teria que ter um anime de futebol nessa lista, afinal é algo que eu amo e também porque é um anime que tem bastante esporte no gênero. Obviamente existem outros animes dessa obra que chamam a atenção, mas a Aoashi me surpreendeu muito quando eu assisti, porque é muito difícil realmente retratar futebol nos animes, pela forma como você vai mostrar aquele esporte, mostrar o dinamismo. Então eles fazem uma coisa muito interessante, é dar humanidade para os personagens o máximo possível. E aqui você sente isso. Eu gosto muito de como eles trabalham o esporte ao longo do anime, eu gosto muito de como trabalham a animação, eu gosto muito de como trabalham a narrativa e como tentam colocar a maior realidade possível naqueles personagens. Existem algumas situações que eles colocam ali de mudança de posição que só o técnico vê que vai ser melhor para ele, que muito anime nem explora isso. E aqui eles conseguem fazer isso muito bem. Taticamente, pensando no futebol, eles têm ideias muito interessantes que realmente funcionam e existem na base do futebol, na base real. E quando você pensa, na base, digo, de jogadores na base para ir pro profissional, não na base do esporte em si. E quando você pensa na animação, ela também é muito boa. É emocionante, é divertido e é um anime curto ainda. Então, é curto e recente. Então, pra você que gosta de uma animação mais moderna, mais recente, esse é um anime pra você. A obra em si, a premissa, ela é bem básica, que é de um menino que tem um sonho de ser um jogador de futebol e a partir daí ele vai atrás desse sonho. Resumindo o máximo possível, seria isso. Mas pra quem gosta de futebol, pra quem entende do esporte, eu acho que eles trabalham muito bem o conceito dele. E quando você vai além disso e pensa nos personagens, na narrativa, apesar de usarem muitos clichês do gênero, eu acho que é uma obra que funciona muito bem. E o outro anime que entra nessa lista seria o anime Yuri on Ice, com um total de 12 episódios, lançado no ano de 2016. Bom, primeiro eu vou fazer uma lamentação antes de elogiar a obra como um todo, porque Yuri on Ice iria ganhar um filme. Eu tava bem ansioso para esse filme. Imagina aquela beleza de Yuri on Ice que o anime já mostra, só que a qualidade de cinema seria impressionante. Mas infelizmente, depois de muito tempo e o filme muito tempo em produção, esse ano, na verdade mais ou menos mês retrasado, anunciaram que o filme foi cancelado, não vai mais acontecer, e isso é uma tristeza. Yuri on Ice é uma daquelas obras que ela consegue estourar a bolha, e olha que isso é muito difícil, porque pessoas ainda têm hoje em dia muito preconceito com mangás e animes, e a partir daí é difícil que ele estoure a bolha, fica muito num nicho, ainda mais um anime de esporte, fica mais num nicho ainda, e Yuri on Ice conseguiu fazer isso, tanto que o anime foi tão bom, ele foi tão bem feito, ele foi tão emocionante, e tratava tão bem a vida de patinadores reais,
que acabou fazendo inclusive que numa das Olimpíadas as pessoas repetissem toda a coreografia que tem final com a trilha sonora. Yuri on Ice é aquele anime que eu considero, por exemplo, arte. Arte porque eles vão além da animação. A forma como eles pensam na patinação, a forma como eles pensam na animação é algo lindo, é algo fantástico. Porque a patinação meio que trabalha como arte, é como se fosse um espetáculo sendo feito na sua frente. E o anime conseguiu entender isso e conseguiu passar isso em tela. Outra coisa que faz com que muita gente goste de Yuri on Ice, e eu também, é a narrativa do personagem principal. Que é aquela ideia de alguém que um dia perdeu, caiu e seus sonhos foram destruídos. E a partir daí ele tem que se reconstruir a partir daí. A narrativa consegue trazer algo que qualquer pessoa consegue se identificar. Tanto pessoas que estão na escola, na faculdade, no trabalho ou num esporte competitivo. O conceito de um dia alguém foi muito melhor que você, te deixou pra baixo, ou algo aconteceu na sua vida que acabou com você e meio que é difícil se reconstruir. É um anime que conversa com pessoas de forma diferente, tanto pela ideia, tanto pelos personagens, como para eles excelente animação e a ótima trilha sonora. Yuri on Ice é uma ótima recomendação, de novo, para quem quer ir além do esporte, uma discussão boa, e que infelizmente não vai ter um filme que eu acho que seria lindo você ver, o que foi mostrado ali nos cinemas. E o próximo anime dessa lista é o clássico Slam-Dunk, que foi publicado entre os anos de 1990 a 1996, com um total de 31 volumes. Também tem um anime que foi publicado entre os anos de 91 ao ano de 96 e que tem um total de 101 episódios. Bom, quando eu penso em algum anime que é marcante, que marcou uma geração, que tem uma excelente arte, que tem uma excelente história e com certeza merecia o remake e foi confirmado ano passado, esse anime é Slam-Dunk. Pra quem não sabe e quem não assistiu, assista o filme The First Slam-Dunk. Eu acho que ele, por incrível que pareça, é uma excelente porta de entrada para essa obra como um todo. E por que eu falo que é estranho falar isso? Porque se você parar pra pensar na obra como um todo, The First Slam-Dunk, ele foca no jogo final do mangá, ele foca na reta final do mangá, pode-se dizer assim. E quando você pensa na obra como um todo, isso não seria normal para as pessoas verem, mas trabalharam tão bem a narrativa que fez com que The First Slam-Dunk se tornasse um filmaço e funcionasse para públicos diferentes de formas diferentes. Se você leu o mangá, se você assistiu o anime, você vai se identificar com a obra e vai se apaixonar pelo filme. Se você não assistiu, você vai se apaixonar e vai querer consumir o mangá e o anime a partir dali. The First Slam-Dunk é aquela típica obra que ela é escrita pelo Inoue e que ele é um excelente autor. Só você ver Vagabond, só você ver Ryu, que também é sobre esporte, e você vê o como ele desenha muito bem, como os traços dele são incríveis, e como você sente cada detalhe do jogo. O pensamento dele de comédia a jogo é muito interessante. Ele deixa a obra leve, divertida, ele consegue brincar muito bem com os clichês do gênero, e ao mesmo tempo a arte dele faz com que tudo seja fluido, você sente a emoção em cada momento da quadra, você sente a emoção em cada jogada, parece que você faz parte daquele time. Ele dá espaço para todo mundo e consegue trabalhar tudo de uma maneira muito boa, muito coerente, muito coesa. Realmente é uma obra fantástica. O anime antigo é bom, o mangá é excelente e o filme também é excelente, com excelentes personagens, com excelentes narrativas, emocionantes, bem escritas, bem trabalhadas e sim, tem clichês, todos bem utilizados. Todos bem pensados. É aquela velha história, o basquete é importante e em nenhum momento ele joga o basquete de lado. Na verdade, ele faz com que no mangá ele fica fluido, um jogo convincente e você ainda consiga torcer para aqueles personagens que estão ali e conhecer as regras sem ser algo chato, sem ser algo didático. E ele faz isso dando vida para aqueles personagens, dando vida para aquele esporte como um todo, fazendo com que o basquete tinha só uma desculpa para falar da vida pessoal de cada um e desenvolver cada um. Slam-Dunk é aquela obra que funciona em todos os sentidos. Funciona em questão de esporte, funciona em questão de personagem e funciona em questão de narrativa. E quando eu falei, quer assistir o anime? Funciona bem, apesar de ser dos anos 90. Quer assistir o filme? Vai se apaixonar pela obra. Quer ler o mangá? Vai ser um dos mangás da sua vida.
E a próxima obra dessa lista é Haikyuu, completo com 45 volumes, lançado entre os anos de 2012 ao ano de 2020, um anime que também foi feito a partir do ano de 2013 até o ano de 2020, com um total de 85 episódios. Bom, Haikyuu é um dos motivos desse vídeo existir, afinal, Haikyuu foi o que saiu o filme mais recente no cinema, chamado Haikyuu, a Batalha do Lixão, que eu mencionei lá no começo do vídeo. Bom, o que eu falei sobre Slamdunk, eu poderia repetir sobre Haikyuu, porque eu acredito que Haikyuu, o que faz a obra ser tão intensa, o que faz a obra ser tão querida e amada pelo público, não é o vôlei em si, são os personagens. Se você pega os personagens de Haikyuu, seja do time principal ou de qualquer time que está ali como secundário, qualquer um dos rivais, vamos colocar em muitas aspas, porque ninguém é rival aqui dentro do Haikyuu, você poderia colocar em qualquer outro esporte e a obra iria funcionar muito bem da mesma forma. E por que eu falo isso? Porque é a mesma coisa que eu falo do Slamdunk. O esporte, o vôlei, ele não é o ponto principal da obra. Óbvio, o autor ele consegue utilizar bem o vôlei. Você vê que ele ama o esporte e a partir daí ele consegue passar muito bem as regras, fazer com que os jogos fiquem emocionantes. Ele é muito criativo em como ele vai fazer com que cada jogo fique melhor. Mas o que faz a obra realmente ser boa não é o esporte, não é o conhecimento do autor sobre o esporte. O que faz a obra ser boa é os personagens. É como ele apresenta e desenvolve cada personagem, fazendo com que cada um tenha suas características e personalidades próprias. E através disso, faça com que você consiga, a partir daí, gostar de um personagem ou do outro, se identificar mais com um personagem ou com o outro. Faça com que você, como público, goste de um rival, porque você se identifica mais com ele. Porque, de novo, o vôlei em si, quem vai ganhar ou quem vai perder no final, tanto em Slamdunk como Haikyuu, faz com que não se importe tanto. Na verdade, obviamente, a gente como público, leitor ou consumidor, espectador do anime, a gente quer que os principais ganhem, que os protagonistas ganhem, que eles sejam vitoriosos, mas o autor, ele sabe que o que importa não é isso. O que importa é a jornada que ele está sendo construída. E está sendo muito bem construída. E óbvio, ele tem um conhecimento gigantesco sobre vôlei do mundo inteiro, ajuda muito a fazer com que tudo fique melhor, tudo funcione muito bem. A obra, obviamente, cresce, melhora e funciona porque o vôlei funciona bem. Mas a alma de Haikyuu, assim como a alma de Slamdunk, está muito longe das quadras. Está muito mais focado nos personagens que estão nessa obra e que fazem com que a gente se apaixone. Sem contar que eles são carismáticos, envolventes, o drama deles é muito bom, o esporte evolui muito bem, funciona como filme, funciona como anime, funciona como mangá. Obviamente, eu não vou comparar os traços de Slamdunk com o Haikyuu. Slamdunk é muito melhor, mas obviamente o estilo também funciona muito bem. Eu acho até que o anime de Haikyuu é mais fácil de consumir do que o mangá, porque eu acho que o mangá, às vezes, o autor quer mostrar o seu conhecimento, principalmente no começo da obra, e aí ele se perde um pouco explicando demais e deixa o jogo um pouco menos dinâmico no mangá, mas no anime tudo funciona muito bem. No final é o que eu falei, assim como Slamdunk, com certeza é uma obra obrigatória e que você vai perceber que até quem não gosta do esporte vai começar a gostar. Foi o que eu falei do Yuri on Ice. O Haikyuu foi tão impactante quando ele lançou que ele quebrou a bolha e começou a mostrar jogadas que o anime e o mangá tinham, que eram referências diretas de jogadas que existiam na vida real. Então, como eu falei, Haikyuu, assim como Slamdunk, são aqueles mangás que vão além da obra, eles vão para sua vida. E a última obra que está nessa lista, que não poderia ficar de fora, porque quando se fala de animes, mangás, de esporte, ele é o que mais influenciou tudo isso, seria Hajime no Ippo. Com publicação desde 1989, o mangá se mantém em publicação e até o momento desse vídeo ele tem um total de 138 volumes. Lembra quando One Piece bateu 1000 capítulos e todo mundo bateu palma de pé e comemorou como um marco histórico 1000 capítulos? Então, Hajime no Ippo já tinha feito isso alguns anos antes, para você ter uma noção. E não é um anime, um mangá de um universo tão vasto como é One Piece. Mesmo assim, chegou a 1000 capítulos. E você deve estar pensando, não, mas a história ficou repetitiva, provavelmente ninguém mais consome. Não, Hajime no Ippo é um dos grandes mangás que ainda vende muito a cada volume que sai no Japão, porque ele é mais do que um mangá de esporte, ele é mais do que um anime de esporte, ele é uma obra que influenciou gerações a partir dali. É o que eu falo, na época que Hajime no Ippo lançou, existiam muitos animes sobre luta, sobre esporte. Vale lembrar, é um período muito perto do que o Rock Balboa estava sendo lançado em seus filmes. Então a partir daí, muita gente queria consumir isso. E aí o autor pegou essa base e a partir daí ele começou a fazer Hajime no Ippo. Se você ler Hajime no Ippo como um todo, você vai perceber que ele não é aquele mangá que é um looping do que está acontecendo. Não,
Hajime no Ippo, ele consegue pegar a sua obra e a partir daí desenvolver os personagens, desenvolver o universo, desenvolver as lutas de uma maneira muito interessante. E foi o que eu falei. Quando você pensa nesses outros mangás que eu mencionei, como Slam Dunk, como Haikyuu, eles têm um fator muito interessante, que é, eles têm um time inteiro para se desenvolver. Então, se um arco ou outro, um personagem principal ou secundário não tá tão legal, você muda o foco. Você tem muito personagem para fazer isso. Hajime no Ippo não tem então isso, porque o boxe é um esporte muito individual. Você tem o boxer, você tem o seu rival e você tem praticamente o seu time só volta. Mas quando você pensa no esporte, você vai focar mais em um ou outro. Então isso poderia realmente cair em algo repetitivo, cair em algo que não funciona. Mas não com Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, ele consegue fazer com que todas as etapas do esporte sejam respeitadas, sejam bem feitas e, de novo, foi o que eu falei, pra mim, Hajime no Ippo, ele é o máximo de tudo que eu mencionei dos outros esportes. Porque você gosta de um anime que tem uma arte bonita, de um mangá que tem uma arte bonita, Hajime no Ippo vai te entregar. Você gosta de um personagem que é marcante, desenvolvido, bem trabalhado, que você conhece a carreira inteira dele como um todo e você não vai cansar de ver, Hajime no Ippo vai ter isso, um protagonista impecável, um dos melhores protagonistas que tem em mangás e em animes. E quando você pensa nele como um todo, e você vê como ele foi trabalhado do primeiro até o volume que tem hoje em dia, você vê o como nada é de graça, nada realmente é jogado fora. Tudo é bem trabalhado. E isso é muito interessante. Isso tem aqui. E de novo, como eu falei, com a dificuldade de ter um personagem e ele continuar cativante. Gosta de histórias, gosta do drama à parte, gosta de conhecer mais sobre ele, você tem aqui. Foi o que eu falei. Se você gosta da franquia Rock, você gosta da franquia Creed, você gosta de filmes de boxe como O Lutador, você vai encontrar tudo isso nessa obra aqui. Tudo que você vê de influência a partir daí, você tem aqui. Realmente ele consegue reverenciar outras obras e realmente ser reverenciado por outras. Hajime no Ippo é um mangá perfeito, que de novo, ele poderia se perder no caminho. 138 volumes para um mangá de esporte, isso é praticamente impossível para muita gente pensar. Eu também acho muita coisa, mas ele prova que ele realmente consegue fazer isso, porque tudo é muito bem feito. E o anime não é ruim, eu até acho que merecia um recomeço, ou repensarem a obra para ir para o cinema também, mas Hajime no Ippo, ele funciona muito bem no seu mangá original. De novo, bons personagens, boas sequências de ação, um cara que entende muito de boxe, que tá numa parte da carreira onde já tá discutindo coisas futuras e o futuro do personagem, uma obra que não envelhece com uma excelente arte. E por isso que Hajime no Ippo, ele tá como o último anime ou mangá que eu deixei como recomendação aqui, porque pra mim, tudo que eu mencionei de todos os esportes até agora, ele se encaixa aqui de uma maneira perfeita, que com certeza vale o seu tempo de, mesmo que seja longo, mesmo que canse, porque muita gente não vai só de ver os episódios ou volumes, vai sair fora, eu recomendo pelo menos que você dê uma chance de ler o começo ou assistir alguns episódios, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Qual obra você acha que faltou nessa lista? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.